Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o átomo e sobre as partículas subatômicas relacionadas a ele também. Então, nas aulas presenciais e online também, a gente falou um pouquinho sobre algumas partículas subatômicas do átomo, né? Principalmente quando a gente fala sobre os modelos atômicos, foi descoberto que o átomo ele possui não só elétrons e prótons, ele também possui partículas neutras, que a gente chama de nêutron, tá? Os prótons são as partículas com carga positiva e vão ficar situadas no núcleo junto com os nêutrons. Os nêutrons não têm carga nenhuma, né? Não tem nenhuma carga, são as bolinhas vermelhas aqui neste caso. E os elétrons eles ficam em torno do núcleo, na chamada eletrosfera, e eles têm carga negativa. Okay? Nesse link aqui, vocês podem observar alguns exemplos, né? Uma simulação sobre alguns elementos diferentes. Então, vocês podem colocar alguns prótons e nêutrons no núcleo e ver a quantidade de elétrons que precisa para transformar um átomo em neutro, ou também trabalhar alguns com isótopos ou átomos carregados, chamados íons. Então, sobre as partículas subatômicas, nós temos as três partículas subatômicas que nós estudamos na química, sendo que o elétron ele tem uma massa muito menor do que os prótons e os nêutrons, certo? É cerca de 1 sobre 1836. Isso a gente considera como se fosse uma massa desprezível. É por isso que quando a gente calcula a massa do nosso átomo, a gente sempre considera a massa de prótons e nêutrons. A gente desconsidera a massa do elétron, ok? Então, o número atômico seria o número de prótons existente no núcleo de um átomo. Esse número vai ser igual ao número de elétrons, caso o meu átomo seja neutro, não tem carga nenhuma. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. O número de massa corresponde à soma dos nêutrons e prótons existentes nesse átomo, certo? Já desconsiderando a massa do elétron, que é desprezível. Portanto, a massa atômica é o número atômico mais o número de nêutrons. O elemento químico ele pode ser representado pela seguinte figura. A gente tem o elemento químico, né, a letra que representa esse elemento químico em maiúsculo sempre, algumas seguidas de letra minúscula, como por exemplo o cálcio, mas sempre a primeira letra maiúscula. Na parte superior a gente vai ter a massa do meu átomo e na parte inferior o número atômico. A massa ela pode se encontrar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, isso não vai interferir em nada, certo? A única diferença é que vocês têm que notar se o número que está desse lado, nesse caso, ele tem carga ou não. Se ele tiver um sinal de positivo ou negativo, aí a gente não está falando sobre a massa atômica, está falando sobre o caso dos íons desses átomos, certo? Se esse número não tiver nenhuma carga, isso vai corresponder ao número de massa atômica. Um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons da eletrosfera, certo? E logo uma observação importante é que por que eu perco prótons? Por que eu perco, perdão? Por... E uma observação importante é o porquê que eu perco elétrons e não perco prótons, porque aqui ele só fala sobre ganhar e perder elétrons, mas não fala sobre prótons e nêutrons. Bem, primeira questão é que os prótons e os nêutrons eles ficam no centro do átomo, no núcleo. Isso dificulta muito o processo de retirar um próton ou um nêutron do centro dele. Imagina uma laranja. A gente consegue tirar a casca da laranja, mas para tirar o caroço da laranja, a gente tem que primeiro descascar a laranja, tirar cada camada. Então é mais fácil pegar os elétrons aqui da superfície do átomo, né? Os elétrons que a gente chama de elétrons da camada de valência, os elétrons mais externos, nas camadas mais externas do meu átomo. Então, simples tirar elétron, colocar elétron, mais o próton, como está no núcleo, no centro, aí tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, um átomo que ganha elétrons, ele é chamado também de ânion, ele tem carga negativa. Isso indica o quê? Que o número de elétrons é maior do que o número de prótons.
Quando o meu átomo ele perde elétrons, a gente vai chamar ele de cátion, ele vai ter carga positiva. Isso porque o número de prótons agora é maior do que o número de elétrons. Ok? Continuando, como eu falei, nós temos os cátions, e nós temos os ânions. Os cátions, como o exemplo que eu coloquei aqui do lado, ele tem um sinal positivo aqui em cima do elemento químico. É o caso do sódio, que o átomo neutro apresenta número de próton igual ao número de elétron, mas o átomo aqui carregado positivamente, o cátion, ele tem um número de elétrons menor do que o número de prótons, certo? Todos os outros valores aqui são iguais. Eu só vou mudar o número de elétrons, certo? Então, o átomo neutro, que a gente representa com carga zero, o átomo de sódio, ele perdeu um elétron e ficou com carga positiva no meu átomo. Os ânions são átomos que ganham elétrons. E nisso, então, a mesma distribuição. No caso do fósforo, aqui a gente está o caso do cloro na imagem, mas o caso do fósforo é o mesmo. No caso do cloro, a gente ganhou um elétron apenas, certo? Por isso tem uma carga negativa. Quando eu tenho 3 cargas negativas, isso significa que eu ganhei 3 elétrons. Ou seja, o número de massa vai ser igual, o número de próton igual, nêutron igual, mas o número de elétron aqui vai apresentar uma quantidade acima do átomo neutro, certo? Isso indicando que ele ganhou 3 elétrons aqui. A gente pode classificar os elementos químicos de acordo com as suas semelhanças. No caso dos isótopos, esse P está em maiúsculo aí, indicando que o número de prótons desses elementos é igual, certo? Ou seja, o mesmo número atômico. Sendo o número atômico igual ao número de prótons, esses elementos eles são representados pelo mesmo símbolo químico, como tem um exemplo aqui do carbono, todo mundo com a letrinha C. Okay? A única diferença é a massa. O número de prótons vai ser 6 em todos eles. Então, nós temos que um isótopo ele é sempre o mesmo elemento químico, porque possui o mesmo número atômico. Portanto, devem sempre ser representados pelo mesmo símbolo químico. É o exemplo do hidrogênio, que apresenta 3 isótopos. Imaginem os isótopos como se fossem irmãos gêmeos uns dos outros, certo? Então, é sempre comparando um elemento com outro, eles aparentemente são idênticos, né? Todos representados pela letra H, mas eles apresentam número de massas diferentes. O que eles têm em comum? O número de próton. Por isso, eles são isótopos. Os isóbaros, por sua vez, eles têm o mesmo número de massa, por isso a letra A em maiúsculo. Veja que eles não são mais elementos idênticos, né? São elementos completamente diferentes, e a única coisa que eles têm em comum é a massa, que é esse número aqui de cima, massa igual a 14, certo? No caso, o carbono tem um total de 6 prótons, o nitrogênio tem 7 prótons, o carbono tem 6 elétrons, tá? 6 elétrons, e o nitrogênio tem 7 elétrons, próton igual ao número de elétron. E o número de nêutron é sempre o número de cima menos o número de baixo, 14 menos 6 igual a 8. E o de cima aqui, de novo, 14 menos 7, igual a 7. Ou seja, todas as partículas subatômicas deles aqui têm números diferentes, certo? Exceto quando a gente compara o número de massa. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. E por último, o número de nêutrons iguais, a gente vai ter um chamado isótono. Nesse caso, a gente vai fazer o cálculo de todos para poder ver a diferença aqui. O próton vai ter um número diferente, elétron, números diferentes, mas o número de nêutron nos dois casos vai ser idêntico.
Eles são elementos completamente diferentes e a gente só vai saber o número de nêutrons se a gente calcular o número de cima, que é a massa, menos o número de baixo, que é o número atômico. E também temos os isoeletrônicos, mas nesse caso a gente não compara mais átomos neutros, a gente agora está comparando átomos com alguns íons, né? Tanto íons positivos como íons negativos, os cátions e os ânions. E eles vão apresentar símbolos completamente diferentes, sódio, oxigênio e neônio. As massas também são diferentes, número atômico diferente. A única coisa que eles vão ter em comum é o número de elétron, certo? Então aqui no caso, o sódio ele tinha 11 prótons e 11 elétrons no estado neutro, mas como ele está com carga positiva, isso indica que ele perdeu um elétron. Então, ao invés de 11 elétrons, ele vai ter 10. No caso do oxigênio, ele teria 8 elétrons no átomo neutro, 8 prótons igual a 8 elétrons. Mas nesse caso, como tem a carga 2 negativo, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Ou seja, ao invés de ter 8 elétrons, ele vai ter 10 elétrons. E no caso do neônio, a gente tem um caso de um átomo neutro, que aí é só subtrair aqui, vai encontrar o número de nêutrons, e o número de elétron vai ser igual ao número de prótons, ok? Vamos calcular aqui, resolvendo alguns exercícios. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo cloro é respectivamente. Vamos lá. Esse 35 representa a massa e o número 17 representa o número atômico. Ou seja, o número de próton é igual ao número atômico, que é igual a 17. Seria o primeiro ponto aqui. A gente já pode eliminar a letra B e letra E. O número de elétron, no caso de um átomo neutro, vai ser igual ao número de próton, ou seja, também 17. Como não tem carga nesse elemento químico, a gente já presume que ele seja um átomo neutro, ou seja, próton igual a elétron. Então a resposta que a gente já tem, né, é a letra A, mas para concluir, o número de nêutron, que é o último, seria o número de cima, que é a massa atômica, menos o número de baixo. 35 menos 17 vai ser igual a 18. Tem outra forma de calcular também, que é através da fórmula. A gente tem que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu sei que a massa, que é o número de cima, é igual a 35, e o número de prótons é igual a 17, só falta encontrar o número de nêutrons. Então a gente isola o número de nêutrons, o número 17 passa para o outro lado, subtraindo, né, sinal negativo, e o número de nêutrons vai ser igual a 18. A forma mais simples é só subtrair o número de cima pelo número de baixo do elemento químico. Também vai dar a mesma coisa. Considerando as informações, complete o quadro abaixo com o número de prótons, elétrons e nêutrons dos elementos químicos apresentados. Então a gente tem o oxigênio, o número de cima é sempre o número de massa, e o número de baixo sempre o número atômico. Então o número atômico é igual a 8, o número de prótons é igual ao número atômico. Se meu átomo é neutro, não tem carga nenhuma aqui em cima, isso quer dizer que o número de elétrons também é igual ao número de prótons. E o número de nêutrons vai ser o número 18 menos o número 8, certo? A massa é dada por próton mais nêutron. Logo, 18 menos 8, a gente vai ter aqui valor igual a 10. Nesse átomo, a gente tem, na verdade, um íon de carga negativa, ou seja, ele é idêntico ao oxigênio anterior, só vai mudar o número de elétrons. Então, o número de próton também é 8, o número de nêutron também é 10, e o número de elétron, como nesse caso está negativo, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Ele está somando aqui, ganhou 2 elétrons. Vou tirar esse sinal de mais aqui para não confundir. Ele está ganhando 2 elétrons. Então, ao invés de ter 8 elétrons, ele vai ter um total de 10 elétrons.
No caso do potássio, a gente tem um átomo neutro e também tem o cátion dele, certo? Então, mesma coisa. Próton igual a 19, é o número de baixo. Nêutron é o número de cima menos o número de baixo, 39 menos 19, vai ser 20. E por último, o número de elétron. O número de elétron, nesse caso, como é um átomo neutro, vai ser igual ao número de próton. Quando a gente fala do cátion, mesma coisa. Todos os números aqui na frente vão ser iguais. O único número que vai variar aqui vai ser o número de elétron. E nesse caso ele está perdendo elétron. Quantos elétrons? Ele perde um. Só tem uma carga positiva. Quer dizer que ele só perdeu um elétron. Ou seja, o número de elétrons é igual a 18. Este ano, não foi exatamente este ano, né? Já passou essa questão faz um tempinho. Uma nova série da HBO, Chernobyl, muito aclamada pelo público e pela crítica. E muitos alunos procurando saber mais fatos sobre o que realmente aconteceu na usina nuclear soviética, em 1936. Os prejuízos ainda são grandes, pois a radiação da região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar aos níveis seguros. O principal contaminante radioativo presente na região é o Césio-137, que se decompõe formando o bário-137. A respeito desses elementos, é correto afirmar. Então, ele está fazendo uma comparação entre esses dois elementos. São elementos químicos completamente diferentes. Um é o bário, o outro é o césio, que são representados por símbolos diferentes. O que eles têm em comum, então? Nesse caso, de cara, a gente vê que eles têm o mesmo número de massa. Então, se a gente está falando de massa, a gente está falando de isóbaro. Okay? Então, eles são isóbaros entre si, têm o mesmo número de massa. Nesse caso, a única alternativa correta seria a letra D, que diz que eles são isóbaros e apresentam o número de massa igual a 137. Correto? As outras questões estão incorretas pelo fato de fornecer informações erradas sobre os dois elementos. Certo? Segundo a Organização Mundial, a OMS, Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 100 milhões de pessoas do século XX morreram por conta de complicações provocadas pelo tabaco. Entre as substâncias presentes na fumaça do cigarro, podemos encontrar arsênio, cádmio, chumbo e polônio, além de outras substâncias. Observando os elementos citados, podemos dizer que são isótonos. Nesse caso, isótono está falando sobre o número de nêutrons desses elementos químicos. Ok? Então, o número de nêutrons de cada elemento químico é só calcular. Vou dar um espacinho aqui maior, que eu acho que não vai dar. Então, vamos calcular o número de nêutrons de cada elemento químico. Como é que calculo? Só subtrair o número de cima pelo número de baixo. Certo? Então, no caso do arsênio, o número de nêutrons vai ser 74 menos 33, que vai ser igual a 41. O número do cádmio vai ser 112 menos 48, vai ser igual a 64. Chumbo, 205 menos 82 vai dar 125. A gente tem o polônio 209 e o polônio 210. Okay? No 209 a gente vai ter um total de 125 nêutrons e no polônio 210, 126 nêutrons. Ou seja, o polônio 219 e o chumbo têm números de nêutrons iguais. Alternativa correta, letra A. A presença do íon ferro 2+, na dieta é importante entre outros motivos.
porque toma parte da constituição do pigmento vermelho presente no sangue, a hemoglobina. Considerando que ele apresenta número atômico igual a 26 e número de massa igual a 56, o número de prótons, elétrons e nêutrons desse íon são respectivamente. Então, a gente tem o átomo de ferro, né, neutro. Vamos calcular primeiro o neutro e depois a gente calcula o do íon, certo? Então, o número de próton, foi o primeiro que ele pediu, vai ser o número de baixo igual ao número atômico, 26. O número de elétron, também 26, já que o átomo é neutro. E o número de nêutrons vai ser 56 menos 26. Então, a massa menos o número atômico vai dar o número de nêutrons. Nesse caso, vai ser igual a 30. Quando a gente fala do cátion, a gente já está referindo aqui esse íon perdendo 2 elétrons. Se ele perde 2 cargas negativas, ele está com a sobra aqui de 2 cargas positivas. Então, o número de próton vai ser igual a 26 também, mesma coisa. O número de elétron é que vai mudar e o número de nêutron vai ser igual a 30 também. O número de elétron, nesse caso, é menor do que o número de próton, ou seja, esse átomo aqui ele perdeu 2 elétrons. Nesse caso, ele vai ter um total de 24 elétrons. Então, a ordem correta é 26, 24 e 30, letra E. Nessa questão, a gente vai relacionar os elementos fictícios A, B e C de acordo com as suas semelhanças. O átomo A é isóbaro de B, ou seja, isóbaro quer dizer que a massa dos dois são iguais. Nesse caso, se o B tem massa igual a 44, essa letra Z aqui, no caso, né, vai ser também igual a 44, que é o número da massa da letra A. O elemento B e C, eles são isótopos entre si, ou seja, número de prótons igual. E já está aqui correspondendo, né, 21 e 21, número de prótons. E por último, isótonos, quer dizer que tem o mesmo número de nêutrons. Então, nesse caso aqui, o elemento A tem um número de nêutron igual a 24, né? 44 menos 20, eu tenho um total de 24. O número desse aqui, correspondentemente, vai ser 24 também, já que eles têm o mesmo número de nêutrons, são isótonos. Ou seja, a massa, que é o que está aqui na letra Y, vai ser igual ao número de próton, que é 21, mais o número de nêutron, que é 24. Ou seja, total de 45. A partir dessas observações, nós podemos responder verdadeiro ou falso para as questões a seguir. Na letra A, ele diz que Y e Z podem ser, respectivamente, quer dizer, na mesma ordem, 21 e 45. A gente sabe que está incorreto, né? Pelo fato de Y ser igual a 45 e Z ser igual a 44. Aqui, ativa falsa. A massa atômica de C é igual a 45. A massa é o número que corresponde ao número de cima, né? A massa atômica. Então, é verdadeiro. A massa atômica de A é igual a 44, onde o número de nêutrons é igual a 20. E começou certo, né? Falando que o número de massa é igual a 44, está correto. Mas o número de nêutron não é igual a 20. O número de nêutron vai ser dado pela subtração de prótons e a massa, certo? Então, vai ser nêutron vai ser igual a massa menos o número de prótons. Nesse caso, nêutron vai ser 44 menos 20, que dá o número que a gente deu aqui, correspondente a 24. Ok? Então, é
falso também. E letra B apresenta 21 prótons e 23 elétrons. Também é falso, né? Porque no caso dessas questões aqui, todos os elementos químicos se apresentam como átomos neutros. Quando eu tenho átomos neutros, eu já subentendo que o número de próton é igual ao número de elétron. Por isso, eu não apresento nenhuma carga em cima desses elementos químicos. E por último, essa é uma questão do Enem, né? Quase uma pegadinha. E se a gente não prestar atenção no que o enunciado pede, a gente acaba se equivocando. A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica da matéria. Sabe-se hoje que os isótopos ferro 54 e ferro 56 têm respectivamente 28 e 30 nêutrons. A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos é igual a quanto? Se a gente falar sobre carga elétrica, os únicos elementos no núcleo que têm carga elétrica são os prótons, certo? Os prótons apresentam carga positiva. A gente não está comparando aqui os elétrons, porque ele fala do núcleo exatamente. Os elétrons fazem parte da eletrosfera, não estão presentes no núcleo. E quando ele compara isótopo quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons. Então, qualquer número que eu colocar aqui, se eu disser que o ferro tem 200 prótons e o outro ferro, consequentemente, por ser isótopo dele, vai ter a mesma quantidade. Então, qualquer número dividido por ele mesmo, por um número igual, vai ser igual a 1, certo? 32 dividido por 32 vai ser igual a 1. Enfim, essa foi uma questão pegadinha aí do Enem, que era justamente para saber se vocês estavam ligados o que é isótopo. Beleza? Então fica a dica para vocês aí. Até a próxima.